Bem-vindo aqui para mais um vídeo que nós vamos conversar sobre a nossa Bolsa de Valores. Esse vídeo caberia tranquilamente num Toques da Bolsa, e então chegaria o vídeo de número 95 ou 96. Mas eu acho que ficou melhor com uma notícia sobre o IRB Brasil RE, e no final eu vou dar uma visão para você de como essas notícias a gente precisa avaliar diante principalmente do contexto político. Embora o canal ele não fale de política partidária, mas a gente precisa analisar o contexto político, porque afinal de contas é onde as principais decisões são tomadas de forma que venham a refletir diretamente no mercado, onde nós temos as nossas ações. Então, o que aconteceu foi uma rejeição que houve ao Conselho Administrativo de pessoa que me parece teria sido melhor se fosse eleita. A notícia ela foi veiculada no Estadão, nesse caderno e Investidor. Ela é assinada por Luísa Lança e é uma notícia do dia 26 de outubro de 2023. Hoje é dia 1º de novembro de 2023. Eu estou há bastante tempo com essa informação, só que outras prioridades acabaram evitando com que eu gravasse esse vídeo, embora, a meu julgar, seja um dos vídeos que tem informações bastante interessantes, até uma das mais interessantes, para quem gosta de investir no mercado, porque você precisa saber, quando você está no mercado, não é só conhecer a empresa, saber a empresa e as questões fundamentalistas. Os efeitos políticos que acontecem, eles têm muita relevância e muitas vezes fazem as pessoas, inclusive, perderem dinheiro por conta de não fazer esse tipo de avaliação. E essa reportagem, ela nos conta sobre os bastidores da rejeição da Luísa Barsi, filha do seu Barsi, no conselho do IRB Brasil RE, Companhia de Resseguros. Então a filha do seu Barsi, ela foi, veja que até a expressão é estranha, né, foi barrada na Assembleia, que foi realizada no último dia 17, portanto 17 de outubro de 2023. E aqui essa reportagem tenta trazer os motivos e quem foi contra a que ela viesse a tomar parte no conselho. Eu vou olhar a notícia como um todo e depois eu vou dar uma análise para você como é que eu enxergo esse tipo de informação e o que ela traz de relevância para, no caso aqui, o IRB sendo integrante da carteira do canal. Mas começa então com a família Bar, sofreu uma derrota em uma de suas empresas queridinhas. Aqui a gente vê assim que tem toda uma conotação bem esquisita, assim, quase de deboche, desde que começa essa matéria. Mas também acho que, no caso aqui, é feita a referência como empresa queridinha, porque lá, durante o processo de reestruturação, o seu Barsi ele foi procurado justamente porque, como influenciador, a ação ela vinha sempre se depreciando. Ele, vendo a reestruturação, ele foi quando ele fez aquisições de ações do IRB, e a Luísa ela ingressou junto com o conselho fiscal, justamente para olhar a empresa como um todo e até eventualmente dar alguma informação que pudesse ser relevante do que estava acontecendo no processo de reestruturação. Então eu acho que nesse sentido, embora ali para mim surja como um caráter mais pejorativo, eu não acho que seja uma das queridinhas, não. Bom, mas o fato é que, como eu tinha dito, né, o sobrenome Barsi tem muito peso no mercado, é verdade, e isso aí ajuda a levantar o conceito da empresa. Por isso que, na época, ele foi procurado. E dentro do processo, inclusive, eu acompanhei as declarações dele sobre a empresa. Eu não achei que era um momento de ingresso, precisava amadurecer mais esse turnaround aqui, que aconteceu por conta de uma fraude que foi ela acontece ali nos anos de 2019, se eu não me engano já tinha algum indício no ano de 2018, mas ela se tornou mais expressiva no ano de 2020. Então,
Veja que o seu Barsi, né, ele possui aqui cerca de 1,2 milhão de ações do IRB, ações ordinárias, até porque a companhia está no novo mercado, e entre os minoritários ele aparece como um dos mais expressivos. Já a Luize, ela integra aqui os conselhos da Klabin, da Unipar, eu acho até que tem mais, se não me engano, está no conselho também da Eternit. E ele fez a indicação da Luize, que na última semana teve a tentativa negada dentro da Assembleia Geral Extraordinária que aconteceu, como a gente viu ali, no último dia 17 de outubro. E nessa Assembleia teve o objetivo, né, então, de eleger o presidente do Conselho de Administração, a nomeação de um membro de uma vaga e a criação de mais um assento. Então, a Luiza estava concorrendo nesse posto aqui. E a recomendação aconteceu no último dia 3 de outubro pelo pai dela, em uma indicação que foi conjunta, tanto ele como a Bon Success Holding. E, no entanto, aqui, no total, aqui não houve uma posição favorável a essa indicação. E veja que aqui, mais uma vez, uma questão que eu levanto como pejorativo também, chamando eles ali de clã. E o que se sucede nessa Assembleia é que a Luiza ela recebe 6,1 milhões de votos favoráveis, então 1,2 do pai dela e os outros da composição que foi feita. E outros 22,6 milhões de votos contrários. E aqui que a cobra começa, né, a se contorcer. E aqui a porca começa a torcer o rabo. Veja aqui o resultado da AGE, que acabou elegendo Maurício Quintanilha Malta Lessa para a presidência do Conselho e, aí é que está, Antônio Cássio dos Santos para o assento esse adicional, o cargo que foi disputado pela Luize. E quem é Antônio Cássio Santos? Ele foi o CEO de março de 2020 até 2021, depois permaneceu na companhia como presidente do Conselho de Administração. Então ele já é antigo na companhia, pelo que a gente está vendo aqui dentro dessa descrição. A Luize preferiu não comentar o assunto da reportagem, mas após o pleito ela respondeu a um seguidor nas redes sociais que ela estava ali, ficou satisfeita com o resultado, porque afinal de contas o pai dela tem 1,2 milhão de ações e ela teve votos de outros 5 milhões que provavelmente ela considera que vieram de acionistas, pessoas físicas. Eu acredito que é mesmo, porque depois tem um escrutínio lá no final, representando aqui 7,5% da massa votante, o que significa que pelo menos os acionistas olharam no geral que seria uma boa possibilidade, como eu acho que sinceramente seria. Principalmente aqui considerando uma empresa sem controle definidos. Isso aí ela avalia que não tem precedentes no mercado. Agora olhando aqui para a votação em si, e o levante aqui nesse caso foi feito pela reportagem. Tá? Então ele vai lá, ele pega os principais votantes, vê a votação e segue pela composição do CPF ou do CNPJ para poder chegar. E qual é a conclusão aqui dessa reportagem? Que está aqui nessa marcação em vermelho. Né? Então, ela recebeu 3 votos contrários expressivos. E de onde eles vieram? Vieram aqui do Bradesco, BBDC4, e do Itaú, que são os 2 principais acionistas do IRB. Embora não tenha um controlador definido, tem grandes controladores com posições significativas. E aqui em rosa eu marquei porque que a reportagem chegou a essa conclusão, e ali estão as votações, principalmente dos votantes contra. Né? Veja que a Luiza aqui somou 22,5 milhões de votos contrários, como nós vimos agora há pouco, quase a totalidade da sua rejeição. E a reportagem segue ainda com uma conclusão. Depois eu vou falar muito sobre essa conclusão. Tá? Então, tem uma parte aqui chamada o que aconteceu, que é uma descrição, não é uma pergunta, né? Vai contar o que aconteceu. Fontes do mercado
Sempre que tem fontes no mercado é muito estranho, né? Não são nomináveis. Em posição de anonimato com o investidor, elas apontam possíveis razões para que os grandes bancos, veja isso, para que os grandes bancos tenham barrado a entrada da Luize no Conselho de Administração. Aqui tem uma citação que ela tem 28 anos, a trajetória própria no mercado. Aqui diz que ela luta para afirmar sua identidade e não ser simplesmente a filha do bilionário, o que eu não concordo. Acho que ela está muito bem firmada no mercado, e ela leva o nome e o respeito ao pai dela, que lá no final das contas é quem colocou ela dentro desse processo. Ela tem mais de 10 anos no mercado, é o suficiente para saber se uma pessoa tem a experiência suficiente para estar no mercado. Bom, mas aqui o fato é que, segundo a reportagem, é que ela só entrou na disputa porque foi indicada para tal pelo pai enquanto acionista. Sim, mas isso é lógico, né? Evidentemente, se você tem uma posição significativa dentro da empresa e você reúne votos nessa representação, você não quer ser o conselheiro, até porque o seu bar está quase batendo nos 90 anos, não tem razão nenhuma para que você faça, então você indica as pessoas que você entende que devam fazer parte da composição, até porque ele, como acionista, ele quer o melhor para a empresa. Uma outra questão levantada, veja aqui, é o fato de não ter experiência no setor do IRB, que é uma explicação que eventualmente pode fazer sentido para mim, embora nessas composições de empresa tem muita gente que é nomeada aí e que não tem experiência nenhuma, como aconteceu com a ministra recente nomeada Nasos Piratini. Bom, mas aí concorrendo, citam aqui, né, um executivo com experiência na área, que é o caso do Antônio Cássio, que veio a ocupar a vaga. Outra questão levantada é porque ela, fazendo parte de outros conselhos, foi levantada a possibilidade de que é muito difícil esse acúmulo de expertise em várias áreas simultâneas, principalmente áreas diferentes, né, da área de resseguro, como, por exemplo, celulose e, no caso, ali, produtos químicos, né, celulose a Klabin e produtos químicos a Unipar. E o outro motivo que eu entendo como motivo de relevância, vou deixar marcado aqui para a gente discutir esse assunto, e que diz respeito ao posicionamento político da empresária e investidora, que teve sua parcela de contribuição para que seu nome fosse rejeitado na Assembleia, de acordo, veja, com fonte influente, segundo a reportagem, fonte influente do setor de seguros, é porque a Luize, ela fez uma exposição abertamente do seu apoio ao presidente Jair Bolsonaro e se candidatou para ser parte do board de uma companhia cuja união, hoje liderada, aqui é questão da reportagem, hoje liderada pelo Partido dos Trabalhadores, desde a eleição do presidente atual do Brasil. Ainda em que pese não ter aquela ascendência de controle sobre a empresa, veja que possui influência por meio de uma golden share. É um tipo de ação que dá poderes aos acionistas, ainda que esses acionistas possam ser minoritários. Então, quem é que tem lá? Segundo consta aí, o próprio governo. E outro detalhe, o WhatsApp dela tem foto de uma bandeira do Brasil bolsonarista. Não sei se a bandeira do Brasil é bolsonarista ou não, mas o fato é que está citado aí na reportagem. E aqui na conclusão, tem essa parte aqui chamada outro ponto, que descreve que Antônio Cássio foi quem assumiu o cargo de CEO do IRB em março de 2020, logo depois que estourou no mercado as questões sobre a fraude e que derrubou as ações das empresas. Veja que ele foi colocado lá, já que ele é controlado tanto pelo Bradesco como o Itaú, por essas duas empresas, bem no auge dessa crise. E
ele acabou dirigindo com promessas, veja aqui, ó, é importante, que não se concretizaram, mas que lá no final das contas, né, por conta do nome citado, houve um acalmar do mercado, mas logo depois a ação ela acabou caindo mesmo. Então, do ponto de vista do que é levantado aqui, a reportagem trata-se de uma pessoa em quem a quem os bancos devem por conta desse momento que ele teve perante o IRB e em quem os bancos confiam. E na última parte aqui, aí uma posição de quem é de dentro da companhia, então veja que é uma fonte próxima ao ressegurador, afirmou que a opção dos bancos, por Cássio, também representa uma continuidade que não é necessariamente positiva. Isso aqui é uma avaliação de dentro. O IRB tinha um pedaço muito grande do mercado de resseguros no Brasil, mas hoje, depois então desses acontecimentos, muitas seguradoras estão indo comprar resseguros aonde? Em Miami, nos Estados Unidos. O IRB perdeu muita relevância, é uma empresa muito menor do que antes. Até foi aberta a palavra para Antônio Cássio, mas ele, pelo menos até essa publicação do dia 26, não tinha se manifestado. A ação estava cotada aqui a 39,30, parece que é o único balizador que é levado em consideração. Mas a minha conclusão aqui de tudo isso é o seguinte: eu entendo que, veja, tem um fator político aí muito forte nessa questão e ele tem, dentro da atual administração do país, tem se tornado mais veemente. Uma referência que eu trago aqui é o que aconteceu com a Varig e o pedido, inclusive, de que ela fosse levada à falência por presidente da época ali, entre os anos de 2006 e 2016. Então, tem um documentário no Brasil Paralelo que conta justamente essa história. Não é a primeira vez que a gente vê, eu entendo que quem perde muito aí é justamente o próprio IRB, me parece que uma cabeça mais jovem, mais ajustada ao mercado e com ações da companhia consegue propiciar uma possibilidade de maior direcionamento da parte organizacional do que alguém que é apenas um indicado e que presta contas para um terceiro. São momentos aí que a gente vive no país, eu não gosto muito dessas intervenções do Estado nas empresas. Normalmente não se chega a bons resultados, se fica ocupando esses cargos e pessoas que podem eventualmente ter a experiência e a competência, mas elas não têm um compromisso com a empresa. Vide Banco do Estado do Rio Grande do Sul, um banco que tem um índice de eficiência, faz parte aqui da carteira do canal, muito ruim. Talvez se vai ver aqui no canal, o dia que for privatizado, como vai mudar essa concepção. Então, essa aí não foi uma escolha, a gente consegue enxergar que a política tem muita influência sobre as empresas, é mais um impeditivo que eu vejo, principalmente para o crescimento e a evolução, e isso parece que, no geral, tem acontecido em muitas empresas do nosso país, o que é um ponto que evita justamente que o país se desenvolva e tenha esses resultados ridículos que nós estamos vendo, principalmente a partir do que foi divulgado nesse mês de outubro. Basta ver aí como está o nosso déficit fiscal, os fracassos que estão batendo na porta, tanto do arcabouço fiscal quanto da reforma tributária, onerando cada vez mais a população brasileira e fazendo com que haja redução na arrecadação de impostos, além do crescimento pífio, o que empobrece as pessoas e deixa o país estagnado. Bom, essa é a minha visão. Eu ficaria muito feliz em ver o seu comentário sobre essa questão, porque eu acho que essas questões são de relevância para que a gente tenha uma melhor compreensão sobre o nosso país, principalmente nós investidores, e onde nós estamos aportando os nossos recursos. Dito isso, vou ficando por aqui, me despeço de você, fique com Deus, e eu deixo, como sempre, o meu grande abraço!